E hoje eu vim trazer esse tema polêmico, né? Será que o mundo vai acabar? O mundo está acabando? Jesus está voltando? Vai ter um arrebatamento da igreja? Como é que é, gente, toda essa história? E não é somente nesse campo religioso, cristão, que a gente ouve esses tipos de informações. Nós temos também muitas informações assim no campo esotérico, né? Eles estão misturando muito assim as informações e estão olhando aí cataclismos, coisas que estão acontecendo. E isso no nosso sistema Terra é cíclico, nós sabemos disso. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho da história, da própria arqueologia, que estuda um pouco de geologia, geografia, enfim, qualquer ramo de ciência aí que você vai estudar aí o homem e no meio, né, antropologia, você vai ver assim que houve períodos na história que nós tivemos alguns tipos de balanços aqui no nosso sistema Terra. Isso é muito cíclico. Porém, a gente fica um pouco preocupado, né, com essas situações que estão acontecendo, né? Então, assim, hoje eu quero convidar a todos para uma reflexão, né? Vamos buscar conhecimento, vamos pesquisar. Já faz bastante tempo que eu estou assim para fazer essa live e tenho prometido a vocês, né? Ó, chega uma hora eu vou conversar com vocês se o mundo vai acabar. Já fiz uma live falando sobre o Apocalipse, né? Já fiz aqui várias lives colocando assim vários textos bíblicos sobre essa parte da escatologia, porque o nome escatologia significa doutrina dos últimos tempos. Então, hoje, a gente vê essa escatologia, tanto uma escatologia bíblica, como no meio esotérico, no meio científico, gente. Tem muitos cientistas aí também trazendo, inclusive a própria NASA, e documentários aí de histórias que estão chegando, planetas que podem chocar com a Terra, cometas, até mesmo um buraco negro que está se aproximando, que já está no nosso sistema solar, está dentro do nosso sistema solar e está se aproximando. E o que eles estão fazendo com essa situação? Gerando pânico. Pânico nas pessoas, né? De doenças, pandemias e tantas mentiras, né? E hoje a gente é proibido de se manifestar, né? Se você vai de contra tudo isso, tanto no meio científico, como também nos meios religiosos ou esotéricos e tal, as pessoas nos chamam de negacionistas, né? Se é na questão científica, se é no meio espiritual ou religioso, nós somos hereges, e calem as suas bocas. Vocês não podem se manifestar. Daquela pesquisas já é realmente um caminho de conhecimento, um caminho de estudo, onde a gente vai olhar para a situação de novo e quantas vezes forem necessárias para que a gente realmente descubra qual que é a verdade, sabe? Nosso mestre disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, gente. A verdade é libertadora. Ela não amarra ninguém. Você não fica preso a ninguém. Assim como o amor, né? O amor, ele é libertador. E nós vemos, assim, que tem muitos movimentos religiosos que prendem as pessoas com o discurso do terror, né? O discurso do medo, o discurso da culpa. E nós temos que estar bem atentos para não sermos, assim, pegos por esses discursos. Mesmo nós, pesquisadores, a gente sempre tem que ter o nosso senso crítico. Peraí, será que essa mensagem não é um pouco exagerada? Escolher, de repente, ali, ela tem 10% de verdade, mas tem ali, né, 1% de mentira. Ou ali tem 90% de verdade, tem 10% de mentira. Vamos separar a mentira da verdade, o exagero. Porque tem muitas pessoas que têm bom coração. Ela está realmente ali preocupada com a humanidade. Mas, às vezes, exagera. Às vezes, ali na sua colocação, ela se empolga um pouco. Todos nós podemos cometer esse tipo de erro. Todos nós, sabe? Inclusive eu, você, se cometemos erros, o que a gente faz? Me desculpa, eu errei, vou corrigir. E não é bem assim que muitos grupos, né, ou movimentos religiosos, eles se comportam. Eu não gosto muito da expressão seita, porque para mim entra muito numa vibe de discriminação. Apesar que dentro do meio religioso tem muito isso,
né? A boa parte dos evangélicos não aceitam as testemunhas de Jeová, porque classificam eles como seita mediante os seus conceitos teológicos, suas doutrinas. Eles também não aceitam, né, os adventistas do sétimo dia, mediante os seus fundadores e as suas doutrinas, e aí é uma briga entre eles. Mas também, já fiz live aqui falando aqui sobre arminianismo, quando ele veio com a sua ideia de que nós somos chamados por Deus e é a nossa vontade. Se a gente disser sim, se a gente aceitar, nós somos salvos, mas a gente pode resistir a essa graça. Vai lá procurar no meu canal, eu falando sobre Armínio, a diferença do arminianismo e do calvinismo. Já o calvinismo, ele já vem com uma ideia de João Calvino, pesquise, gente. Tem live aqui no meu canal falando sobre esse tema, sabe? O Calvino já veio já com a Tulip, né? Com as suas 5 leis, que os predestinados, para resumir, ele acreditava, e os que são evangélicos, que seguem o calvinismo, muitos dos seus membros, né, os membros das igrejas aí, às vezes não sabem qual é a corrente teológica do pastor lá da igreja, do fundador dele, o que ele acredita. Não sabe, eles estão lá. Estão lá. Eu já vi muito pastor pegando o povo, sabe, no supetão, falando, olha, abram aí nas Bíblias de vocês, primeiro livro de Macabeus, capítulo 3. Vamos ler. E o povo evangélico está lá procurando na Bíblia, João Ferreira de Almeida, ou King James, procurando. Não vai achar, porque não tem. Na Bíblia deles não tem. Na Bíblia dos católicos, sim, tem livro. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Já falei também aqui nas lives o porquê disso. Por que numa Bíblia tem 73 livros e na Bíblia tem 66? Já falei aqui sobre várias traduções de Bíblia, a Bíblia Tebe, a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia Tradução do Novo Mundo, a Bíblia de Jerusalém. Já falei aqui sobre todas essas traduções e quantos erros existem. Só procurar aqui no meu canal para vocês que estão curiosos, né, e querem saber. A gente precisa ter esse tipo de conhecimento, sabe? Porque a gente é doutrinado todo o tempo. Então a gente precisa de conhecimento científico, a gente precisa realmente de conhecimento teológico. A gente precisa disso para ter uma base para poder discutir, para não ficar somente com as coisas que vão nos dizendo. Percebe essa questão? E muitas pessoas, elas são conduzidas, né? Elas não conduzem as suas vidas. Elas são conduzidas. Eu falei uma live aqui que eu gosto da frase que tem na bandeira aqui de São Paulo, do meu estado, que é no duco orduco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Eu faço. E essa foi a frase que me chamou a atenção quando eu cheguei em Dáquila, porque foi uma frase mais ou menos assim que o senhor de Dáquila, o Urandir Fernandes de Oliveira, falou. Ele falou, aqui vocês estão sendo treinados para caminhar com as próprias pernas. A princípio eu pensei, poxa, ninguém vai cuidar de mim aqui, porque a gente está sempre procurando uma porta, né, para que alguém cuide da gente. Dáquila Pesquisas é um lugar onde a gente treina, onde a gente se desenvolve, né, onde aqueles que estudam um campo, ele vai estar contribuindo com outro que estuda outro campo, uma outra área de pesquisa, e assim, um contribui com o outro e todo mundo se desenvolve. Mas a gente caminha com as próprias pernas, né? Dando forças um para o outro, mas caminhando com as próprias pernas. E é isso que você deveria fazer. Antes de você abraçar a ideia do seu pastor, do seu mestre, do seu guru, do seu mentor, peraí, o que eu acredito? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu pesquisar um pouco para eu ver o que eu acredito, o que eu entendi dessa situação, o que eu interpreto disso. Deixa eu ir a campo, deixa eu olhar com os meus próprios olhos, ao invés de ficar com discursos, sabe, acalorados desses líderes. Dá para entender? E é muito importante, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas estão dizendo uma coisa e elas estão fazendo outra.
E a gente fica se baseando pelo que as pessoas dizem, não pelo que elas fazem. Sabe? Às vezes a gente está escutando, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida. A gente está escutando isso, a gente está iludido, né? Mas o que essa pessoa que te diz que te ama está fazendo? É melhor você se basear pelo que ela está fazendo, não pelo que ela está te dizendo. Ela diz que te ama, mas está te enganando, está tomando o seu dinheiro, está fazendo você sofrer, está fazendo você ficar cheio de medo e de culpa. Ela te ama mesmo? Para entender isso. Então, a gente parte, eu já fiz uma live aqui falando, né, que a gente, quando tem a Bíblia como fonte de verdade, a gente já parte de uma premissa errada. Que ela é inerrante, que ela é infalível e ela é inspirada. Então, a Bíblia não erra. Ela é inspirada por Deus de ponta a ponta. Como assim? Ela não falha. Ela é perfeita. Como assim? Basta você ler a Bíblia. Basta você ler a Bíblia. E eu quero, assim, né, mandar um recado em especial hoje para um tal de Ricardo, esse que é o nome dele, deixa eu ver aqui para não errar, Ricardo Garcia, que ele fez uma live ontem atacando Dáquila, atacando o que nós somos, sabe? E aí? Falando tantas asneiras que, olha, para mim foi um stand-up. Eu escutei a sua live, Ricardo Garcia, e eu ri muito. Ri muito. Você estava zombando de uma amiga nossa que disse que não leu muito a Bíblia, mas olha, com que autoridade? Ela tinha a obrigação? Você desconhece um monte de coisas. Você desconhece história, você desconhece até a própria Bíblia que você lê. Eu já li a Bíblia inteira mais de 10 vezes. Alguns livros, em específico, eu fiz estudos profundos e li mais de 20 vezes esses livros da Bíblia. Você, com essa teologia de escola dominical, porque a teologia que você defende é essa teologia de escola dominical. Você com certeza não sabe quem escreveu a Bíblia, quando que ela foi escrita, cada livro, como foi compilada a Bíblia. Com o seu discurso dessa teologia de escola dominical, você desconhece. Por favor. Você vem defender que a Terra tem 6.000 anos. Eu anotei aqui algumas falas suas que eu ri demais. Ele está provado que a Terra tem 6.000 anos e pronto. Eu gostaria que você me dissesse, então, como que tem múmias de 7.000 anos, de 6.000 anos? Como tem múmias antigas assim? Como que a pirâmide de Saqqara foi datado pelos cientistas? A gente de Dáquila sabe que ela é muito mais antiga. Mas vamos pegar um pouco pelo que a ciência diz. A pirâmide de Saqqara foi construída em 2560 antes de Cristo. Então vamos fazer uma conta. Vai só fazer uma conta burra. Há 4.000 anos e 500 atrás. 4.500 anos atrás. Uma continha burra. Noé, ele não tinha ancorado a arca ainda lá, onde está escrito na Bíblia, no monte, no morro. Lá na Turquia, fui lá pertinho. Noé não tinha ancorado a sua arca lá. E aí? O filho de Noé, que traiu seu pai, o Cã, né, como está escrito lá na Bíblia, ele não tinha dado origem ainda ao povo africano, segundo vocês pregam. Já falei várias vezes aqui. Várias vezes. Como que Cã deu origem aos povos africanos e os cananeus? Como? Tem um monte de falha na Bíblia, sim. E quando a gente fala que a Bíblia tem 75%, 80% tudo errado, gente, os próprios teólogos sérios,
sabem disso. Estou falando de teólogo mesmo, pessoas que estudam, pessoas que estão escavando, que estão usando a arqueologia para poder provar essa teologia que vocês pregam, essa teologia de escola dominical, de catequese. Teólogos sérios sabem que é tudo mentira. Teólogos sérios, eles percebem que não tem nada escrito antes do cativeiro da Babilônia, a não ser o primeiro capítulo de Gênesis, que não tem nada a ver com a história de criação do segundo capítulo de Gênesis. Eu tenho certeza que você, Ricardo Garcia, não deve saber disso. Você sabia, é capaz de você dizer que Moisés que escreveu também os 5 primeiros livros da Bíblia. Você deve acreditar, porque você tem uma catequese, uma escola dominical, né, de igreja. Você não é um pesquisador. Você não conhece a arqueologia, antropologia. Me aponte, então, um livro que foi escrito. É que nem eu estava vendo uma pregação esses dias de um teólogo famoso aí, que eu não vou nem perder meu tempo para falar o nome dele aqui hoje, estou cansado já, né? Ele falando do livro de Daniel, e falando que Daniel profetizou a derrota de Nabucodonosor, profetizou que o rei Ciro da Pérsia ia tomar conta, depois profetizou que Roma ia tomar conta, e que depois do Império Romano ia sair uma briga de um grupo com outro. Meu Deus do céu! E ele fala como se lá no cativeiro da Babilônia, porque Daniel II era um jovenzinho que foi levado cativo, um jovem da elite, e ele acredita que Daniel, conforme ele estava lá preso, ele foi escrevendo o seu livro. Ele conta como se isso tivesse acontecido. Como se lá no cativeiro da Babilônia, Daniel escrevesse o seu livro. O livro de Daniel, gente, a maioria dos professores, dos teólogos, eles datam esse livro do século II a.C. Ou seja, depois que todos esses impérios já tinham feito o que fizeram. Os gregos já estavam lá dominando Jerusalém. Bem no período ali dos livros de Macabeus, da revolta macabaica. Que profecia tem aí? É só uma narrativa. E todos dizem que esse livro, ou vários livros, como o livro de Isaías, não foi escrito pelo profeta. Foi escrito por uma escola. Tenho certeza que você, Ricardo, não deve saber disso. Uma escola de profetas que demorou muito tempo para ser compilado. Maioria dos livros. E tem muitos livros que são colocados como pseudopígrafos. Eles colocaram o nome do profeta, mas o autor mesmo, ninguém sabe quem foi. Você não deve saber disso. Eu estou falando de realmente estudo teológico. Estudo teológico, realmente. Estudo antropológico, histórico. E não estou defendendo esse ramo de ciência dizendo que são perfeitos, sabe? Que são infalíveis. Não, a gente costuma ainda apontar os erros que tem no campo científico também. As mentiras, as manipulações. A gente só quer a verdade. Só a verdade. Você não sabe que Emanuel está na Bíblia. Mas que vergonha é isso, né? Você vem dizer assim, o Deus dele é o Emanuel, é o mesmo Deus lá, o espírito maligno, o diabo que acompanhava o Chico Xavier. Que mal que o Chico Xavier fez para você? Ou para a humanidade? Que mal ele fez? Para você dizer que o Chico Xavier era um endemoniado. E que o espírito que o acompanhava, o Emanuel, é o Emanuel que está em Dáquila. É o Emanuel, o demônio, isso. Você não conhece a Bíblia. Pega lá Isaías. Leia o livro de Isaías. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho de Mateus já começa assim. Mateus capítulo 1 já começa com essa narrativa. Você não conhece a Bíblia. Você nem sabe que Emanuel está na Bíblia. Que vergonha. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. E você nem sabe que esse monte de El, que está na Bíblia
está relacionado ao deus El dos cananeus. Miguel, Rafael, Gabriel, tudo Deus é Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. El é Deus. El, como Jesus na cruz, segundo a Bíblia, disse Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Ele estava chamando El. Leia a Bíblia. Por que você não entra no meu canal? Tem vários, a gente pode debater. Você foi ardiloso, sorrateiro, roubando informações assim como você fez. Você poderia simplesmente convidar a gente para um debate, para uma live. Por que você não me convida para uma live no seu canal? Para a gente discutir sobre Bíblia, sobre teologia, sobre antropologia. Sabe? Porque se Noé ancorou a arca lá no Monte Ararat, na Turquia, há 4.000 anos atrás, como que já existia a África? Eu vi, o seu povo diz assim, olha, a mistura do africano com o europeu deu origem ao povo asiático. Vocês não estudaram biologia mesmo. Não conhecem nada de azinho, azão, gen recessivo, gen dominante. Eu vou sair fazendo japonês aí, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer japonês, eu e minha mulher. Vamos ver se a gente faz um japonesinho. É fácil assim. É um absurdo o que vocês falam. E no meio de vocês tem biólogos, tem médicos, tem arqueólogos. Eles escutam esses discursos e fazem o quê? Vistas grossas. Sabe por quê? Porque a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada. Já existia a África, gente, antes de Noé, antes de Cã. E sem contar, né? Olha só, se você olhar bem assim, você sabe qual que foi a maldição do Cã? Por que foi amaldiçoado? Por que os cananeus foram amaldiçoados? Outra conversa, outra falácia da Bíblia. E eu vou explicar o porquê que é uma falácia. Deus, ele criou o homem e a mulher, segundo Gênesis, né? E viu que era bom. Vamos entender essa loucura bem rapidinho. Mas depois ele se arrependeu, porque não era muito bom. Onde está a onisciência de Deus? Ele sabe tudo, poxa. Como que ele cria uma coisa e ele fala, estou feliz, terminei a minha obra, é maravilhosa. Ah, mas o homem é mau, se corrompeu. Ah, mas ele põe lá no Éden uma serpente. E ele põe a árvore do conhecimento do bem e do mal e põe a árvore, né, da vida. Ah, o homem não pode comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem não pode ser como nós. Qual é o problema de ter conhecimento? Se o Jesus mesmo, lá na Bíblia, disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não pode conhecer, não pode pesquisar. É a proibição do Éden. E ele pôs lá uma armadilha, né? O próprio Deus pôs uma armadilha. A serpente, ele que criou. Falácia. E aí o homem se corrompe. Na verdade, a mulher, né? Que a Bíblia está sempre estruturando que a mulher que erra, a mulher que falha. Está sempre assim. Mas a culpa foi do Adão. O Adão que foi o culpado. Por quê? Porque ele não corrigiu a mulher dele. Seguindo o raciocínio. E aí Deus viu que o homem não era bom. E aí ele resolveu acabar com a sua criação. Gente, igualzinho a gente, né? Igual o ser humano, está ali fazendo o seu invento. Eu sou inventor, eu sou cientista, sou empresário. Para você saber, eu não sou teólogo, porque, olha, rechaço essa teologia. Porque Deus ninguém consegue sondar, ninguém consegue estudar. Teologia é isso, de homens prepotentes dizendo o que é a vontade de Deus. Eu vejo muitos pastores, padres dizendo, deixa eu ser boca de Deus na sua vida. Na pandemia aí, tinha pastores enchendo saquinhos do vento dele, que era um vento ungido, e vendendo por R$500 para direcionar para as pessoas que estavam com Covid.
Se eu começar a citar aqui, essas atrocidades são nos montes, né? Na pandemia, pastores foram pegos aí que ele pregava com uma unção e que, na verdade, descobriram que ele dava uns tiros, tirava cocaína. Aquela unção toda era pó. E pregava lá nos eventos dos Gideões. Eu pesquiso tudo isso. Cantores gospel que cobram 40 mil, 50 mil para cantar numa igreja, qualquer um. Uns são até mais bonzinhos, né? Alguns pregadores, 20 mil por uma pregação. Padres que fizeram votos de pobreza, que são milionários, é só você colocar no Google, tudo isso é só jogar no Google. Esse Google não tem que ser acadêmico, não. Pesquisinha boba. Mostra lá quantos milhões que tem padre tal, pastor tal, pastor tal. E aí? Então vamos voltar lá para a inerrância da Bíblia? Aí Deus ele pega e fala assim, bom, o homem é mau e eu vou separar o melhor que eu tenho aqui. Separou, né? Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafete. Era o melhor que tinha. E pôs na arca. Outra cópia, né, do mito de criação sumério. É só você pesquisar. Qual que é o mito de criação sumério? Tem lá a Arca de Noé lá. Você vai encontrar. É só pesquisar na história que você vai ver. Esses contos antigos. Já falei várias vezes aqui na live. Muito bem, ele separou o melhor. Aí, beleza, 40 dias de chuva, né, o dilúvio e tal, isso 4 mil anos atrás. Só 4 mil anos, gente. Não vamos nem falar de Adão lá para trás, não. Vamos falar de Noé para cá. 4 mil anos só tem essa população toda e esses grupos étnicos diferentes vindo de um homem só e uma mulher. Noé e sua esposa. Ele teve um filho negão, que foi um amaldiçoado, né, porque o negão não presta. Ele tem um filho loiro e ele tem um filho ali que é um moreno, vamos dizer assim. Só, uma mulher só. O que é isso? Eu falo que o Noé era a jeba de ouro, eu chamo aqui. Ô cabra versátil. Isso há 4 mil anos atrás, só para você ter uma ideia de tempo, que não tem sentido isso. Quem escreveu essa história tinha uma intenção. Fake news, entende? Sabe o que é fake news? Tinha uma intenção. Os escribas, os copistas, babilônios, egípcios, que compilaram o Antigo Testamento, eles eram do sul, do reino do sul, não do reino do norte. Se é que você sabe, do reino de Israel, Samaria, reino do sul, Judá. Entende? Foram feitas por esse povo do reino do sul. Tribo de Judá. Estava lá alguns dos levitas e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram no norte. Vai lá estudar a Bíblia. Quem fez todas essas coisas foi o povo que ficou ali. Mas eles não têm, olha, já tem escavações e escavações que não acharam nenhum vestígio no Reino do Sul de escribas israelitas, né, o povo de Israel, vamos falar o povo de Judá, né, melhor dizendo. Nenhum ali. Tudo é cópia que veio de fora. Tudo coisa que eles mandaram compilar. Não tem. Você sabia disso, Ricardo? Você sabia? Você sabia que de pedacinhos pequenininhos do chamado Evangelho de Marcos, Lucas e João, que a patrística lá nem davam nomes, depois viraram córdex, uns calhamaços assim, de todos os capítulos, vieram da onde? Eu acho que você também não sabe o que é a patrística, né? Os santos padres. Não deve saber. Você acha que a Bíblia caiu do céu. Mas voltando lá, o Cã, sabe o que ele fez? Noé ficou muito feliz depois que acabou o dilúvio. Ele plantou uma vinha, fez um vinho para ele tomar, e Cã conheceu a nudez do pai. Gente, quando a Bíblia diz que conheceu, quando Maria diz, olha, para o anjo, não conheço o homem, é que ela não tinha relações. Então era um costume esse tipo de linguagem. Eu não conheço. Conhecer o homem, conhecer a mulher, conhecer a nudez quer dizer praticar sexo.
Olha o que eles disseram que Cã fez com Noé. Os copistas lá, os macumonados com o rei e os profetas ali, a elite, eles montaram tudo isso. Então veio daí a história que os cananeus eles eram pecaminosos, eram nojentos. Olha o que o Cã fez com o pai. E tem muitos que dizem, olha, tá vendo? Por isso que a África não anda. Eles estão sob o pecado do Cã. Conversa, gente. Mas os cristãos usaram isso. Vocês, cristãos, usaram isso. Usaram. Papa Nicolau, quando ele escreveu a carta chamada Dum Diversas, mandando escravizar todos os sarracenos, os muçulmanos e os africanos até a morte, foi daí que nasceu a escravidão. Veio de um cristão a ideia. Por quê? Esse povo vai estar sob a maldição de Cã. Esses morenos e negros aí estão tudo sob a maldição de Cã, dos cananeus. Está escrito lá na Bíblia que o Cã e os seus descendentes serão servos dos outros irmãos, do Sem e do Jafé. Olha o que vocês fizeram, cristãos. Tem aqui uma live mostrando o rastro de sangue que vocês deixaram. A briga entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Na Irlanda, quantas mortes? Parou agora em 2005. Bomba para cá, bomba para lá, tiro para cá. Cristão matando cristão. Um monte de anglicano, tudo cristão, escravizando um monte de negros também, Estados Unidos, dizimando uma multidão de indígenas. E aí? Tudo que adora a Deus, enforcando, queimando, matando. Falei aqui também, né? Entre os protestantes mesmo, lá, depois da reforma que aconteceu na Idade Média. Aí tinha os calvinistas, e aí tinha os anabatistas, que achavam que tinham que batizar de novo. Também teve uma inquisição protestante. É só você pesquisar. Vocês matavam os seus mesmos. Vocês afogavam os anabatistas, dizendo, se vocês acham que é importante um novo batismo, um segundo batismo, tem agora o terceiro. Falei aqui nas lives. E vocês demonizam as religiões de matriz africana. Vocês demonizam a fé dos povos indígenas. Vocês fazem isso há séculos. As religiões dos outros é o demônio para vocês. Vocês não respeitam. Até hoje. Até os dias de hoje. Isso é uma vergonha. E vocês têm essa liberdade de falar, aquela religião é o demônio, aquilo lá também é o demônio, e quem faz aquilo lá também é o demônio, e nós somos os perfeitos. É como diz a historinha, né? O macaco, ele senta em cima do rabo dele e ri do rabo dos outros. Vocês não têm vergonha, você não tem vergonha de falar o que você falou. Se você conhecesse um pouquinho de história, você veria que não era assim. Que não é assim. Então, se eu for pegar a Bíblia como fonte de verdade, ela é infalível, Deus está falhando todo o tempo. Porque se ele selecionou o melhor para pôr na arca, cara, ele não viu que o Cã estava lá? Ele não viu? Ele não viu que o Cã ia nhanhar o papai? O próprio papai? Que Deus onisciente é esse? Lá da Bíblia, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que nós, em Daquela Pesquisa, sabemos da existência de Deus e da deusa. Nós sabemos que tudo isso aqui não pode ter vindo do nada, como a ciência diz. Bom, hoje em dia eles não acreditam mais na teoria do Big Bang, né? Passamos tanto tempo aí e telescópio Hubble mostrando, olha, aconteceu mesmo, tem aquela radiação de fundo que prova exatamente a existência do Big Bang. Agora, com o novo telescópio, o James Webb, o pessoal fala, olha, acho que isso aí não está bom, não. Quanta conversinha. Daí tá, né? Tem até um quadro de um espanhol, depois você
pesquisa aí no Google, chama A Redenção de Cã. Eu já falei desse quadro aqui. Já falei, só você pesquisar. Coloca lá. E aí mostra que uma africana, uma negra, que ela tem uma filha que já é, não gosto desse nome, sabe? Mulata, porque tem toda uma discriminação também nesse nome. Já é uma filha que já é, vamos dizer, parda, que ela tem um filho com um branco, que o filho dele com essa mulata é bem clarinho. Esse artista quis dizer que o único jeito de salvar o Cã é clareando. É clareando. Não tem um outro jeito de salvar o Cã. E os seus descendentes, os cananeus e os africanos. E até hoje, gente, essa ignorância, ela é propagada. Até os dias de hoje. E quem que dissemina tudo isso? Vocês. Que dizem que são santos e os outros são demônios. Coisa muito louca isso. Eu quero seguir mais um pouquinho nessa história. Aí, devido ao pecado do homem, estruturou-se uma história de salvação. Essa história de salvação implicaria que o próprio Deus mandaria o seu filho para salvar a humanidade que se perdeu, que mandou os profetas e que tal, que eles não foram aceitos e tal. É a jornada do herói, né? Que vai se construindo. A Bíblia hebraica. Você sabia, Ricardo Garcia, que os judeus eles não aceitam nem um pouco essa mescla da Bíblia hebraica com essa Bíblia chamada o Novo Testamento, o Novo e Velho Testamento? Que eles não aceitam Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que para eles isso não existe. Deus é um. Tanto é que eles cantam Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. Só Deus é um. Cante Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. É um só. Foram vocês que inventaram a Trindade. E quando Dáquila usa essa linguagem, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente até evita de usar. É só para a gente dizer que tem 3 linhas. Linha A, linha B e linha C. Você está dizendo que a gente está inventando uma nova trindade. Você não entende. Você foi roubando informações e colocando como você realmente achou que deveria ser. Você não sabe. Tem os judeus messiânicos, né, que estão fazendo isso, mas os próprios judeus messiânicos, que aceitam Jesus como o Salvador, eles são rechaçados no meio judaico também. Porque Jesus, para os judeus, é um disparate, uma loucura. E eles não aceitam que esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento, não. A Bíblia hebraica, para eles, é uma coisa separada e pronto. Eles estão esperando agora a construção do 3º templo. O Templo de Salomão, que foi destruído lá por Nabucodonosor. Depois o Templo de Israel, que foi destruído pelos romanos, no ano 70. E eles estão sem templo ainda. E estão para construir esse templo. Mas tem uma profecia também da Ellen White, né? E depois eu vou colocar as profecias erradas dela aí, que ela dizia que esse 3º templo, que Israel nunca seria um Estado, está lá. E aí? Quantas profecias erradas você já fizeram? Mas, estamos lá olhando, né? Jesus, ele veio para salvar todo mundo. É o próprio Deus mandando o seu filho para resgatar a humanidade. Os judeus, eles não aceitam essa história. Eles nem veem justiça nisso. De Deus mandar, mesmo que fosse um anjo, para vir morrer, para salvar os seus. Poxa, e agora ele tem. E aí isso é distorcido, né? Visto como uma coisa, olha que coisa mais maravilhosa, que amoroso que Deus é, que ele não poupou o seu próprio filho. Caramba! Quando Deus mandou Abraão matar Isaac, ele poupou Isaac, né? Porque ele pôs lá um cabritinho lá para morrer no lugar de Isaac. Mas ele não poupou o próprio filho.
Vocês veem que isso é bonito, isso é amor? Pessoas falam, né? Olha, na Bíblia está escrito 365 vezes, não temas. Que bonito, né? Então, todos os momentos do dia, todos os dias, você tem que não ter medo. Mas está lá o mandamento, né? Temer a Deus. A gente tem que temer a Deus. Porque está lá no Antigo Testamento também que Deus é Deus de Shalom e Deus de Ra. Que ele é Deus da paz e da destruição. Está lá. Vai lá procurar. Depois eles foram construindo esse Deus que era só amor. Mas o pessoal tinha medo de Deus. Tanto é que o nome de Deus não é nem pronunciado, né? Essa sigla, Yud-Re, Vav-Re, nem sabe como se pronuncia, nem os próprios judeus. Eles chamam Deus de Onome. E esse Deus, Yahvé, que alguns traduziram para Jeová erroneamente, porque no hebraico não tem o J, não pode ser Jeová de jeito nenhum, a pronúncia correta. Ele nem era o Deus venerado pelas tribos do norte. Era só pelo Javé do Sul, onde foi feita toda a fake news das historinhas. Tem verdades ali mescladas, mas eu gosto de citar aqui um arqueólogo chamado Israel Finkelstein, que ele vai escavando, 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 e não vai encontrando nada das histórias bíblicas. E é um arqueólogo famoso. Escreveu um livro chamado A Bíblia Desenterrada, que você também não deve conhecer, né, Ricardo? Não deve conhecer. E ele prova o quê? Que o povo de Israel era um povo cananeu. E Deus, quando mandou o povo de Israel entrar lá na terra dos cananeus e mandou tomar o espaço deles, né? Disse assim, olha, eu estou tirando esse povo dessa terra e colocando vocês porque eu abomino as práticas desse povo. Eles adoram a Ácera, eles adoram o Deus El, eles adoram Baal e a sua consorte, Anat. Passe a fio de espada a todos. Quando mandou entrar em Jericó, mandou matar mulheres e crianças. Quando o povo está lá estabelecendo na terra, Deus fica todo o tempo, Deus entre aspas, tá? Esse Yud-Re, Vav-Re, fica todo o tempo, olha, não esqueça de acabar com os amalequitas. Destrua todos eles. Os jebuseus, os ferezeus, os filisteus, matem a todos. Mas eu odeio mesmo os amalequitas. E Deus mandou Davi acabar com os amalequitas, Davi não acabou. Mandou Salomão acabar com os amalequitas, mandou Saul acabar com os amalequitas. Será que foi Deus mesmo, gente? Será? Você já se perguntou, Ricardo? Se foi Deus que mandou matar mulheres e crianças? Se você já se perguntou, leia Deuteronômio. Você citou Deuteronômio 18, né? Que Deus abomina essas práticas e feitiçarias e tudo mais, e tudo mais. Mas Saul foi consultar a pitonisa de Endor. E aí, o que você me diz? Essa crença nas reencarnações, que você disse que é uma coisa abominável, até hoje está no meio dos judeus. Até hoje está lá. Até hoje. Porque esses povos cananeus, é o povo de Israel. Depois foi feito um estudo científico recente de DNA e pegou um pouco dos ossos dos cananeus, né, dos antigos, do povo Ugarite. Inclusive é desse povo, gente, que tem a primeira música, naquela escrita cuneiforme, que eles ajeitaram, né, porque era muito complexo a escrita cuneiforme dos babilônios, né? Então eles fizeram um alfabeto mais fácil. E essa canção, que é uma adoração, uma canção para uma deusa, esqueci o nome da deusa agora, mas depois você joga um Google aí que vocês vão ver. Tem mais de 3.000 anos de história.
Esse povo Garite é o mesmo povo cananeu que depois recebeu o nome de fenícios. É o mesmo povo, rechaçado todo o tempo, porque são os descendentes de Cã. É daí que tem a primeira música. Foram ver o DNA do povo de Israel hoje, com esses ossos, né, do povo cananeu. Sabe o que descobriu, Ricardo? É o mesmo povo. Assim como está no livro do Israel Finkelstein, a Bíblia Desenterrada. É o mesmo povo. E o que você tem a dizer? O quê? Você não sabe disso, né? Não sabe. Você está com essa teologia de escola dominical. Do pastor que deu 3, 4 pulinhos na tua frente, que tomou o teu dinheiro, e você está acreditando. E essa história da salvação vai indo até a morte de cruz. A morte de cruz deveria nos mandar diretamente para o Éden. Não deveria, porque pelo pecado de Adão, a gente foi retirado do Éden rapidamente. E por que a morte de cruz de Jesus, que nós em Dáquila não acreditamos que um Deus possa morrer, então a gente sabe que Jesus não morreu na cruz, porque Deus não morre, não dá. Aí vem os teólogos, né, da patrística, estruturando isso. Não, mas o que morreu ali foi a natureza humana de Jesus, ou foi a natureza divina. E aí todos esses debates dos concílios lá, vem com esses dogmas que vocês aceitam. Eu fiz uma live aqui falando que esse demônio foi estruturado. Se você estudar um pouquinho, esse Satanás, esse Lúcifer, esse inferno, isso não existe. Isso é mentira. Isso foi coisas trazidas do dualismo persa para o povo hebreu, foi coisas trazidas dos gregos, porque eles acreditavam de um deus do Hades, que era o deus ali que ficava no submundo. Não tinha uma ideia de inferno na cabeça do povo hebreu, ele chamava do seio de Abraão. Seio de Abraão. E depois esse seio de Abraão, onde ficava lá os mortos, as pessoas que foram pessoas boas, por causa da presença helênica e da tradução da Bíblia hebraica para o grego, chamada Septuaginta, a tradução dos 70, todo esse submundo passou a chamar de Hades, no grego. Mas no hebraico, Sheol não quer dizer um inferno, quer dizer o seio de Abraão, para onde vai ali. Até tem uma parábola do rico e Lázaro lá na Bíblia. Mas aí a cabeça do Novo Testamento, esse demônio, esse inferno já está bem estruturado. Eu vi um monte de cristãos entrarem, entraram no meu Face e me chamaram de endemoniado. Disseram que esperavam que o demônio entrasse na minha casa e levasse os meus filhos, levasse a minha vida, para eu acreditar que o demônio existe. É um dos dogmas que vocês têm, né? Um cristão, se disser, eu não acredito no demônio, ele não pode ser um cristão. Que coisa louca, né? E eu falei, gente, eu não estou dizendo que Jesus não existe. Eu estou dizendo que esse diabo, esse Lúcifer aí que vocês inventaram, isso é uma invenção para criar medo, pânico, culpa e para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para deixar o povo assustado. Desejar as coisas piores. Olha, teve 2 ou 3 que falou assim para mim, meu irmão, eu vou orar por você. Vou pedir para que Jesus faça uma obra na tua vida. Eu até me sensibilizei, falei, nossa, tem 2 ou 3 que ainda pregam aquilo que Jesus disse, fazer o bem, amar o próximo, não odiar, não matar, não desejar mal, não cortar a orelha de ninguém, não querer matar ninguém. Ainda tem cristãos assim. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Porque a grande maioria... Nossa, até eu tenho umas frases aí que, se eu encontrar, eu vou colocar hoje aqui para vocês. Então, Jesus morreu na cruz e não salvou ninguém. Aí começou a vir toda uma ideia, né, que ele deveria voltar. Em Atos capítulo 1, capítulo 2, está lá que esse Jesus que foi, ele vai voltar. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 24, do versículo 23 em diante, 23 ao 27,
ele fala que não era para acreditar em ninguém que estivesse falando, olha, Jesus está no deserto, olha, Jesus voltou, ele está lá no monte pregando, olha, eu vi Jesus. Não é para acreditar, não acredite em ninguém que fale isso. Ele falou, quando eu voltar, será assim, como um relâmpago, que ele sai do Oriente, vai para o Ocidente, assim vai ser a minha vinda. Então não acredite em ninguém. Está lá na Bíblia. Vai lá ler. Vai lá. Não deveríamos acreditar em Paulo, então. Porque Paulo ele já chegou falando que viu Jesus lá. Não era para acreditar nele. Como que Paulo virou uma das colunas da igreja? Como? Já fiz lives aqui explicando que Paulo foi infiltrado, que não faz sentido a pregação de Paulo. A pregação de Paulo com a pregação de Tiago, com a pregação de Pedro, não é o mesmo evangelho. Naquela época existiam vários cristianismos. Já falei sobre isso aqui, isso é estudo teológico. Eu não sou teólogo, mas vai atrás disso que eu estou falando. Para você ver teólogos que falam sobre isso, acadêmicos, pessoas que estão estudando mesmo. Não estou falando de teologia de igreja, não. De terror, de medo, de culpa. E de afanação, né? Não é dessa teologia que eu estou falando. Teologias completamente distorcidas. Se você pegar as cartas de Tessalonicenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo pregava como se Jesus, sabe, fosse voltar com ele em vida ainda. Essa é a pregação de Paulo. Você lê aos Tessalonicenses hoje e você já sai olhando para o céu, você já vai para a rua olhando para o céu. Jesus está voltando, cara. Se eu pegar Tessalonicenses aqui, do jeito que está, Jesus vem amanhã, no máximo. Se não for hoje. Tem textos de Pedro também assim. Olha, o Senhor, quando vier, virá como um ladrão. Você já deve ter ouvido isso. Será de supetão. Será numa hora que você não estiver esperando, que é assim que o ladrão chega, né? Então, a ideia, lá, há 2000 anos atrás, é que a vinda de Jesus seria naquele momento. Isso é chamado a segunda vinda de Jesus, em grego é parousia. Segunda vinda. Ah, não deu certo da primeira. Ele vai precisar vir de novo para poder resgatar a gente. Por que não deu certo? Paulo faz uma narrativa tão maravilhosa, né? O primeiro Adão não veio de uma mulher. O segundo Adão, que ele fala que Jesus é o segundo Adão, né? Ele sim veio de uma mulher. E ele faz toda uma analogia do primeiro Adão com o segundo Adão, que poética, né? Filosófica, bonita. Baboseira. Deveria ter nos resgatado imediatamente pelo teu sangue derramado na cruz. E a gente está esperando a segunda vez. Segundo a teologia de Calvino, os escolhidos já foram escolhidos desde o princípio dos tempos. Já está certo quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno. Gente, então para que esse teatro todo? Se quem vai ser salvo já está separado. É isso que prega o calvinismo. Já está separado. E a Bíblia dá base para isso. Já fiz uma live aqui falando. Vai lá ver a história de Esaú e Jacó. É a mesma história lá do dualismo persa. Sabe? O Jacó veio atrás, ele era o bonzinho, os irmãos gêmeos. O Esaú veio na frente, o peludo, o Esav. Esse aí era um demoniado. Sabia que muitos dos povos, inclusive os amalequitas, eram descendentes de Esaú? Esaú e uma cananeia. Esaú, irmão de Jacó. O dualismo persa conta a história do Ahura Mazda e o Arimã. Mesma história. Os Urmã. Vai lá. Já fiz uma live aqui falando disso. É só procurar. Mesma história, gente. É só comparar. Irmãos gêmeos. Um é legal, o outro não é. Um atrapalha o outro. O que veio depois é o que manda. Mesma história. Sabe? Mesma história. É plágio. Voltando, então, aí, ó. Não deu. Então, vamos esperar Jesus voltar. E aí vem toda aquela doutrina apocalíptica, né? Das cartas de Paulo.
E Paulo, ele vem com todo aquele discurso, né, do fariseu. Se aquele não aceitar, vai para o inferno mesmo, vai queimar, e Deus vai separar um do outro, e tal, e vai ser aquele terror. Tudo isso é o discurso de Paulo. Ele que vem com o discurso anátema. E o Ricardo usou isso na narrativa dele. Anátema quer dizer amaldiçoado. Ele usou, vai ser lançado no lago de fogo. Se você lê o Apocalipse, é tanta destruição que só me vem uma conclusão, sabe? O inferno venceu. O cordeiro, ele está destruindo tudo, gente. O cordeiro no Apocalipse dá mais medo do que o dragão. E os anjos que estão com ele, né? Que cada taça que o anjo vira é uma destruição. Cadê a história da salvação? Cadê a história da salvação? Cadê o resgate? Segundo a teologia de Armínio, a gente pode, pela misericórdia de Deus, levantar a mão, né? Me ajuda, por favor. De Calvino, não. E outra coisa que a gente vê, né? Às vezes a pessoa mata, rouba, engana, tal, e aí no finalzinho da vida ela aceita Jesus, aí o pessoal fala assim, isso aí foi pro céu. Aí a pessoa é boa a vida toda, faz o bem, no final da vida ela fala assim, não quero mais saber de ir para a igreja, eu não quero mais essa fé. Eles chamam essa pessoa, né, ela abdicou a fé. Ela caiu em apostasia. E apostasia é inferno direto. Eu, como vivi muito tempo dentro da Igreja Católica, tenho certeza que os que me conhecem falam, olha aí o Cássio apóstata. O Cássio abandonou a fé. Então agora ele está para o inferno. E é interessante, né? Quando morre um apóstata, quando morre um mundano, eles fazem questão, olha aí a mão de Deus em cima, porque vocês veem isso no Face, no Insta, o terror, né? Esse Deus está matando até hoje. Olha a mão de Deus aí, ó. Esse aí blasfemou, morreu ali, ó, no palco, fazendo piada. Esse aí fez uma piadinha com Jesus, olha aí, ó, travou, deu câncer no corpo todo, mano. E os cantores gospel? E os padres que morrem de câncer? Que morrem de acidente de carro? Aí eles falam, não, esse já foi para junto de Deus, arrebatou, né? Deus levou isso daí. É um anjinho, uma estrelinha que está lá. Esse aí com certeza está na glória. Esse aí só fez a vontade de Deus. Morreu de morte horrenda também. Um foi Deus que matou, e outro, Deus, ele resgatou. São 2 pesos e 2 medidas. Qual é a base disso? Contradição. Pura contradição. E agora esse discurso de terror, ele voltou, né? Está com uma força muito grande. E está todo mundo com medo. Tudo apavorado. Eu até coloquei aqui, se o Cícero puder colocar aí uma imagem lá do desenho A Era do Gelo, eu adoro esse desenho. Gente, a Terra passa por momentos assim, é cíclico. Passa. E a gente está aqui, a gente sobreviveu. A gente vai continuar. A gente vai continuar. E já houve vários momentos assim na história dos milenaristas. Eu até separei aqui algumas datas interessantes para passar para vocês. Olha aí, quem não assistiu a Era do Gelo, assista. É uma sequência de filmes, né? Você vê que tem uns contentes aí, né? Tem outros apavorados, meu Deus, acabou tudo, vamos morrer. A gente tem uma frase desse desenho que vem o povo gritando, né? A gente vai viver! Aí daqui a pouco vem outros. Não, a gente vai morrer! Eu me mato de rir. E hoje a gente está exatamente assim. Uns gritando que a gente vai viver e outros gritando a gente vai morrer. Pânico, gente. Caminhe com as próprias pernas, tenha discernimento. Não é para ter abalo, não é para ter emocionalismo, é controle de emoções. É dessa maneira que a gente vai passar esse momento. E não estou falando de volta de Cristo, estou falando que, historicamente, de ciclos em ciclos, e tempos em tempos, sempre teve guerra, sempre teve luta, sempre teve essas questões.
Sempre teve a manipulação aí do governo do caos. A gente que tem que ter discernimento. A gente que precisa ter discernimento. Né? E não é só, como eu disse, no meio religioso, a gente vê isso também no meio científico. Todas essas questões, né? Eu falava para você aí de um programa, se o Cícero puder colocar a foto aí da reportagem da CNN, cientistas anunciam que o relógio do juízo final aponta o apocalipse. Saiu uma matéria há pouco tempo, e eu nem sabia da existência desse relógio que os cientistas tinham denominado como relógio apocalíptico. Mas sim, depois da Segunda Guerra Mundial, né, daquele projeto chamado Projeto Manhattan, que jogou a bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki, eles reuniram cientistas, e cientistas de renome na época, né, inclusive Albert Einstein fez parte desse grupo. E eles começaram a entender como que a gente pode calcular quando a Terra está para acabar. Então, vamos montar um relógio fictício aí, que vai medir aí, vamos dizer aí, o tempo, se tiver muita guerra, se tiver muitas catástrofes naturais, epidemias, pandemias. Então, esse relógio do tempo, né, do apocalipse, ele está chegando perto de meia-noite. Se o ponteiro bater meia-noite, no relógio do apocalipse, lá dos cientistas, ferrou, o mundo vai acabar. Matéria da CNN. E isso é fato, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar que existe mesmo esse relógio apocalíptico no meio científico. E sem contar esses terrores que eles estão colocando, né? Olha, está aproximando o planeta aí, parece que ele está trazendo outras coisas com ele, não sabemos o nome, mas ele está vindo, né? Está vindo também aí um buraco negro, que ele está vindo tomando tudo aí, já está na nossa galáxia, vai trazer morte para todo mundo. E como esse Jesus ele não voltou lá, né, em Atos 2, em Tessalonicenses, nas cartas de Paulo, até quando lá na patrística Jesus não apareceu, depois 500 depois de Cristo não apareceu, ele não voltou, o povo começou a falar, quando vai voltar? E aí veio uma ideia que não passaria do ano 1000. Não ia passar do ano 1000. No ano 1000 Jesus voltaria. E aí tinha toda uma preocupação. Quando chegou o ano 1000, gente? Tanto é que, se vocês pesquisarem milenaristas, você vai ver que são pessoas que têm o costume de dar datas do final do mundo. São os milenaristas. Por quê? Porque a primeira data foi o ano 1000. E aí não rolou. Não aconteceu. Aí eles pensaram, poxa, então quando é que vai acontecer? Eles falaram assim, então vai ser em 1806. 1806, gente, surgiu um boato lá na Inglaterra e foi uma vidente, né? Uma charlatã lá da época, lá, chamada Mary Beckman. Essa vidente pegou uma galinha, pegou um ovo de uma galinha e escreveu Jesus está voltando. E virou a fake news da época, né? Porque uma galinha botou um ovo, olha só que loucura, 1806. Porque terminava com 6, sabe? Lembra do 666 do Apocalipse? Gente, eu fiquei com toque. Eu acho que já falei aqui em alguma live. Quando a minha irmã leu o Apocalipse para mim, falou, e o número da besta é 666, eu gerei um toque, porque tudo que era número 6 eu não queria escrever. Eu fui me curar disso já na fase adulta. Falava para escrever 76, nem falar 76, muito menos 666. De jeito nenhum. Toque. Isso, sabe, é dor. Quando saiu aquele filme lá, a comédia Toque Toque, eu comecei a assistir, eu falei, gente, isso não tem graça. Eu acho que comecei a dar um pouquinho de risada do meio do filme para o final. Porque eu falei, quem passa por isso sofre. Não é brincadeira. Pois lá em 1806 ela não fez isso. O povo acreditava que se terminasse com 6, o ano era demoníaco, era diabólico, coisa ruim ia acontecer. E qualquer catástrofe que aconteça, gente, esse povo que está esperando o fim do mundo, ele só está vendo? Olha lá, é um sinal. Tudo vira sinal. Para quem, como diz, né, quem procura acha. Então você vai encontrar pelo em ovo. Se você achar, tá vendo que tem? Não importa que o pelo veio de outro canto, mas você vai falar que é do ovo. Como a da galinha, né, que botou o ovo e esse ovo estava escrito, né? Depois descobriu que era uma fake news, era uma mentira lascada. Mas depois o que aconteceu, né? Em 1866, também, né, eles colocaram como um ano demoníaco.
Aliás, desculpa, gente. 1666 foi isso, antes de 1860. O ano de 1666, o povo já esperava que não ia ter jeito. Então, depois do ano 1000, foi o ano de 1666. Não aconteceu nada. Depois, 1806. Não aconteceu nada. Depois, 1910, cometa de Halley. Uau! Nossa, vai acabar com tudo e tal. E o Halley passou muito pertinho. E a cauda dele deixava vários rastros, assim, sabe? De enxofre, gases tóxicos. Mas não fez nada com a população. Mas, na época, gente, era o fim do mundo. Os próprios cientistas estavam defendendo que o mundo ia acabar ali. E não acabou. Mais uma vez, o povo escapou, né? Aí depois foi 1986. Quem estava vivo, né? Eu já estava aqui, estava com 15 anos, em 1986. Vimos o cometa do Halley passar de novo. Gente, foi de novo uma loucura. Porque falou, olha, se ele não matou da outra vez, dessa vai matar. Sabe o que é o problema, gente? Que quando acontecem essas coisas, o povo fica emocionalmente tão abalado, é um emocionalismo tão forte, que o povo se mata. O pessoal se suicida. E quantos suicídios e quantas coisas que foram acontecendo nesses períodos. Eu lembro, sabe, que em 86 muita gente ficou apavorada. Apavorada. Eu sabia o que fazer. Mas depois, gente, de 1986, teve o bug do milênio. Lembra? 1999. O mundo ia acabar. Não ia ter jeito. Todo mundo ia morrer. A gente vai viver, a gente vai morrer. Vai ter pane tecnológica em tudo. Os bancos, quem tem dinheiro dentro do banco vai perder. O povo já estava sofrendo, né, por causa lá do Plano Collor, ainda estava sofrendo as consequências do Plano Collor. Teve gente que se matou. Eu lembro nessa época que eu tinha um salão de beleza e veio uma amiga chorando que o bebezinho dela tinha nascido há pouco tempo. Ela, nossa, meu filho é pequeno e o mundo vai acabar logo agora. E eu, acalma. Tudo isso é papo furado. Tem esse bug do milênio. E, ao mesmo tempo, né, eu vou até pedir para o Cícero colocar aí uma foto aí do Nostradamus, que Nostradamus, então, ele viu que o ano 1000 passou, ele fez uma profecia. Né? A 2000 chegará e de 2000 não passará. Todo mundo estava esperando, então. Né? Então, assim, sabia-se que ia ter uma falha, né, digital, que todo aquele mundo digital ia para o buraco. Né? Tá aí Nostradamus, se vocês tiverem interesse em procurar ler o livro de Nostradamus, tem várias profecias. Então, tem pessoas que vão associando, né, as profecias de Nostradamus. Olha, ele falou disso aqui. Olha, é isso que ele está falando. Gente, quem procura acha. É como você pegar as profecias do livro de Daniel e falar, olha, tudo aconteceu como foi. E ninguém para ver que não passa assim de historinhas, né? De coisas que foram escritas depois que aconteceu, ou então coisas que não faz nem sentido, mas se a gente quiser encontrar explicação, a gente vai encontrar. Eu lembro quando eu participava da igreja, e muitos têm esse hábito, né, de falar assim, olha, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é ungida, se você abrir a esmo, tem lá palavra para você ali, para o dia, pode abrir que tem uma palavra para você. Como eu fazia isso, gente? E aí, quando você abre a palavra e você está esperando uma coisa, você vai procurar o versículo que te agrada. E você fala, nossa, Deus falou comigo, através aqui da palavra. Faz sentido. Olha aí que ele mandou fazer. Mandou amar, mandou perdoar. O duro é se você abrir a Bíblia e está procurando uma palavra, né? E aí você lê lá, Judas saiu e se matou. Aí você fecha, meu Deus, quer dizer isso para mim. Aí você abre de novo a Bíblia e, nossa, olha o que caiu, vá e faça tu mesmo. Entende? Se faz sentido isso, é como você abrir a Bíblia e falar, se o teu corpo te faz pecar, é preferível você sacrificá-lo. Se tua mão te faz pecar, é preferível você arrancar sua mão e lançar para longe de ti. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem uma mão do que perder-se por inteiro e ir para o fogo do inferno. Será que Jesus falou isso? Eu fiz uma live aqui, o que Jesus de fato falou. E essa aqui é mais uma fala que eu falo. Jesus falou isso? Se teu pé te faz pecar, se você é causa de
escândalo, é preferível você amarrar uma pedra de moinho no teu corpo e lançar no mar. Você não deve ser causa de escândalo. Jesus mandou você se matar. Aí você abre a... Já teve pessoas que se mutilaram. Os pais da igreja, então, dizem que Orígenes foi um que se castrou, porque o impulso sexual é muito forte. E quantas vezes isso já aconteceu? Quantas notícias assim eu já acompanhei de pessoas, né, fanáticas serem levadas às pressas para o hospital por causa do fanatismo, de não interpretar, de não entender? Dá certo mesmo isso, abrir a Bíblia a esmo, para vir a palavra? Às vezes é uma coisa que você acreditou que deu certo e você seguiu. Mas um monte de vezes, você que tem esse hábito, como eu tinha, já não abriu a Bíblia e falou, nossa, não entendi nada, fechou de novo e abriu de novo, fechou de novo e abriu de novo, e umas 10 vezes até que, não, agora veio a palavra, agora sim, agora Deus falou comigo. Ué, e das outras vezes, não deu certo por quê? Por que que não deu? Gente, Dáquila não tem o propósito, a ideia de tirar ninguém das igrejas. Você, Ricardo, falou, olha, ou Dáquila ou a Bíblia. Dáquila está vindo como uma nova proposta para quem quiser. A gente não está obrigando ninguém, não. A gente até entende que as religiões fazem uma parte boa. Que muita gente aí poderia se perder aí nas drogas, na violência. E tem uma parte importante que as religiões fazem. Mas nós sabemos que as religiões têm lá a mãozinha do GO também, assim como a política. Tem gente que está aí brigando, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Daquilo não é nada disso. Nem direita, nem esquerda. Porque a gente sabe que é tudo a manipulação do governo do caos. É o governo do caos que está fazendo. E usando o povo, né? Você vê aí, né? Os brasileiros aí passando aí por julgamentos e tal, né? E hora é direita, hora é esquerda, mata aquele, acaba com aquele lá, prefiro que ele morra, prefiro que o outro morra. É isso. É que nem a torcida da Mancha Verde, a torcida da Gaviões. Os líderes estão tomando champanhe, bebendo, conversando, batendo papo. É o povo que está brigando. Presta atenção. Preste atenção. Busquem conhecimento, como diz o nosso amigo Billy. E nós somos os demônios. Teve gente falando assim, eles estão estudando lá um laboratório de genética, tá vendo? Eles vão querer modificar as pessoas, então é Satanás fazendo... Para com isso, gente. Nosso desejo é deixar um legado. Você que é associado, que ainda não escutou ainda o legado do nosso amigo Bill, entra lá na Biblioteca Dáquila. Escute. Só as coisas boas que o nosso amigo Bill coloca. A nossa intenção é deixar um legado de tecnologia, um legado de conhecimento, um legado assim que de arte, de música, de verdade, de longevidade. E o interessante, gente, a diferença de um legado para uma herança é que a herança a gente deixa para os nossos filhos, né? Um legado a gente deixa também para aqueles que não são filhos. O legado é para a humanidade, é para todo mundo. Entende? É isso que nós queremos. Longevidade, qualidade de vida. A gente fala que tem dinheiro e comida para todo mundo, que tem gente manipulando, não permitindo que isso aconteça. A gente sabe que a Terra é abundante e ela vai continuar abundante. Então, se você está pensando que o mundo vai acabar, que vai acabar... E, gente, a gente vai deixar o legado para quê, então, se o mundo vai acabar? Por que a gente está trabalhando em DAC? À toa? Não, porque a gente sabe que o mundo não vai acabar. Nós vamos deixar um legado. É isso. Percebe? A gente não quer acabar com a vida de ninguém. Você fala que a Lilith é um demônio? A Lilith foi demonizada, assim como El foi demonizado, como Ácera foi demonizado por vocês. O Deus do outro é um demônio para mim. Simples. Simples. Porque nas religiões de matriz africana, não existe demônio. Não existe. E vocês continuam com esse discurso, né? Como Edir Macedo lançou o livro, né? Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Ele relançou o livro de novo.
E segue roubando vocês. Segue enganando vocês. Tem o Vardemiro Santiago, agora ele picha a maldição, né? Tempo atrás ele, vamos orar pelos nossos inimigos, agora ele está pichando maldição, igual o Bento Carneiro. Eu olho ele falando, eu lembro do vampiro brasileiro Bento Carneiro. Eu vou pichar a maldição no você agora. Tomara que você e sua família toda fica sem dinheiro. E o dinheiro vem tudo para mim. É isso que eles estão fazendo todo o tempo, enriquecendo às custas de vocês. Falando mentiras. E te proibindo de buscar conhecimento. Eu já chamei todo esse povo aqui de fariseu, como Jesus falou, né? Vocês têm a chave do conhecimento na mão. Vocês não entram e não deixam o povo entrar. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus. Jesus acabando com os fariseus. Leia lá. Vai lá. E é o que o governo do caos tem. Tem a chave do conhecimento. Eles não entram e não deixam o povo entrar. E esses que estão aí, né, criando esse teatro, né, são as marionetes desse teatro do governo do caos, fazem a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Passou o bug do milênio e não aconteceu nada. 2003, aí tinha, né, o povo dizendo que não, agora vai vir o Nibiru. E o Nibiru vai acabar com tudo. É o planeta Chupão, é o planeta X, vai destruir a Terra. A gente sabe que está vindo um corpo celestial aí que vai dar uma balançada com as coisas. Mas não vai acabar com nada, não. E aí tem aquela previsão que o Nibiru bateria na Terra e que ia explodir a Terra e que morreria todo mundo aqui. Passou 2003, não aconteceu nada. Aí eles jogaram 20 anos para frente, né? Seria no dia 23 de setembro de 2023. Uau! Foi agora há pouco. E o Nibiru não bateu na Terra de novo. Já calculou que tem alguma coisa vindo aí. Eles pesquisaram, eles sabem que está vindo coisas aí. Mas não tem nenhuma informação dos nossos parceiros dizendo que alguma coisa vai bater na Terra. E que se a Terra vai passar por um momento de esfriamento, se escassez e tal, a gente está cuidando para isso. Para que a gente passe bem. Não é no emocionalismo, no desespero. É no discernimento, na cautela, na calma, com sabedoria. Mas tem muita gente que se desespera ao saber assim um pouquinho, né, de informação, um pouquinho de verdade, ela já entra num desespero gigantesco e passa mal. Gente, não faz isso com você, não. Pergunte de novo. Tem isso. Basta de, sabe, de excesso de medo e excesso de culpa. Basta. Isso não ajuda. Não ajuda. Só atrapalha. Bom, 2008, quando o CERN, o grande colisor de hadrons, foi concluído, né, e eles testaram, inclusive teve cientistas, né, que falavam, não faz isso, não fique chocando partículas subatômicas, vocês podem abrir buracos negros, né? E a ideia é que abririam pequenos buracos negros aqui na Terra. Inclusive até o cientista Stephen Hawking falou, não faça isso. Depois vocês colocam no Google aí a comemoração da inauguração do CERN, né? Veio povos, né, dali, né, de cultura nórdica, né, dos povos dali daquela região, né, o povo celta. Então eles veio trazendo toda a sua o seu folclore e dançando e fazendo toda uma festa. Eu vi pregações, gente, de pastores falando, olha lá, a máquina do Satanás está lá sendo construída e tal, olha lá, tem lá o gamo, tem lá, de novo lá, porque tem um chifrudo ali no meio, aquilo. Gente, são as culturas do povo. São o jeito que eles colocam a força da natureza. É como eles acreditam. É a cultura deles, é a crença deles, respeite. Ah, mas porque se põe o chifre é demoníaco? Ué, já falei aqui que o chifre simbolizava poder até mesmo no povo hebreu. O Aleph, a primeira letra, sabe? Que parece muito com a minha frequência de onda. O Alfa, o Ômega, o começo, representava poder, força. Lá, o povo Garite. O Aleph, a primeira letra.
O chifre de Moisés, Michelangelo, né, quando fez a obra dele, falou, parla. Está lá o chifre de Moisés. Os africanos, quando receberam o cristianismo lá, eles colocavam do lado de cada santo católico um chifre, para dizer, ó, esse santo é poderoso. O chifre não tinha nada a ver com demônio. O chifre foi demonizado. E hoje não pode falar nada que tenha chifre. Ou então a serpente, né? Que nem o Ricardo lá, o povo de Ratanabara, ele nem sabe o que está acontecendo na escola de samba, né? A escola de samba fez uma homenagem à nossa pesquisa. E por que você não colocou lá direitinho o que estava acontecendo lá no carnaval? O que era? A pirâmide, a serpente. Ah, lá, tá vendo? Tem a serpente lá, o demônio, pirâmide e coisas, né, demoníacas. As pirâmides estavam lá antes do cristianismo. Antes do judaísmo, as pirâmides já existiam. Por que é do demônio? Por que uma pirâmide é do demônio? Porque não é a sua cultura? Sua crença? Vamos estudar, né? Vamos estudar um pouco. Então, a gente recebe uma homenagem por causa da nossa pesquisa de Ratanabá. Recebemos uma homenagem gigantesca. E também recebemos homenagem quando nós fizemos a pesquisa da Terra convexa. Não sei, de repente, se o Cícero tem aí, né, imagens, então deve ter um print aí do Google mostrando, né, que as confederações de paz da ONU homenagearam daquela pesquisa por causa da pesquisa do documentário da Terra convexa. E engraçado, né, tem muitos de vocês evangélicos, protestantes, vamos dizer assim, que acreditam na Terra plana, né, na Terra convexa, outros não. Por que vocês não falaram isso? Que Dáquila também recebe várias premiações. Olha o nosso CEO, nosso presidente lá, recebendo várias premiações. Várias. De autoridades competentes, sabe? Olha quantas premiações. Só procurar a TVCH, gente. Procura a TVCH, vocês vão ver tantas e tantas e tantas homenagens. Nossa parceria com os Emirados Árabes. Nós temos parceria. Ah, o Sheik das Arábias é xarope. Depois eu vou falar da Ellen White. Isso aí é um outro momento. Tem aí uma foto aí que eu mandei. Ah, esse aí é o Charles Taze Russell, o fundador da Torre de Vigília das Testemunhas de Jeová. Fez várias previsões, gente, do fim do mundo. Trocou a data um monte de vezes. O mundo continua aí. Está aí. Assim como a Ellen White, né, que estava aí a imagem anterior, fez várias previsões do fim do mundo. Várias. Ela disse que a escravidão nos Estados Unidos não iria acabar antes da volta de Jesus. Ela fez a profecia também, né? Olha, Forças de Paz da ONU. Olha aí. Quando ela fez a homenagem para nós, daquela pesquisa, está lá no Terra. Vão lá pesquisar. Pela pesquisa que nós fizemos da Terra Convexa. Olha só a parceria que a gente tem com os Emirados Árabes. Olha a parceria. E é uma parceria que envolve questões tecnológicas e bilateral, sabe? A gente vai levar informação, vamos receber informação. São várias parcerias que a gente está fazendo da área comercial, sabe? Só coisa boa, gente, para toda a população. Já tem muita gente se beneficiando com essa parceria que nós temos com os Emirados Árabes. E nós somos demônios, nós somos satanistas. A gente só está procurando o bem. A Ellen White também fez uma previsão, né, que Turquia não seria um país nunca. Sabe? Que não seria possível isso. Está lá a Turquia. Ela previu várias. Também ela fez uma previsão de que os seus irmãos ali da igreja, que alguns dali não morreriam até que Jesus voltasse. Morreu todo mundo, inclusive ela. E Jesus não veio ainda. Aí, quando você vai lá, gente, na revista das Testemunhas de Jeová, tem até, acho que um print aí, se o Cícero puder encontrar, né, que
Eu gostaria que vocês entrassem lá no Google e pesquisassem sobre essas profecias que deram errado, para vocês verem o que eles dizem, a resposta deles. Eu faço questão sempre de olhar o outro lado, gente. E vocês forem ver a resposta e falar, pelo amor de Deus, que enrolação, né? Que a escravidão dos Estados Unidos não acabaria até que Jesus voltasse. Que a briga do norte com o sul, que teve lá, né? A briga do norte, né? E do sul, que não acabaria até que Jesus voltasse. Tem escravidão dos Estados Unidos. Aí eles falam, mas a escravidão ainda existe até hoje, a Ellen White não errou. As explicações que eles dão é um absurdo. Então, vai lá dar uma olhada. Se não encontrar aí o print que eu mandei aí, depois vocês colocam lá no Google, procura a revista deles, da Testemunha de Jeová não, da Adventista do Sétimo Dia, para ver a explicação que eles dão para essas profecias de Ellen White que não aconteceu. Eu até disse aqui uma vez que Ellen White dizia assim, olha, você que é negro, é preferível procurar uma negra para você casar, porque o céu é de gente branca. Melhor você casar com uma branca, não, para não ter problema. Que não podia ter miscigenação. Esses discursos aconteceram. E até hoje, como existe, né, o preconceito, o racismo, dentro das igrejas cristãs. Eu já vi aqui teólogos reclamando disso. Até o teólogo celebridade aí, que está sempre também perseguindo a gente, reclamando do racismo dentro do povo cristão. E aí? E aí o que acontece? O povo lá das Amazonas, tanto é que Dáquila fez todo um trabalho maravilhoso, né, chamado A Voz das Etnias. O povo que mora lá sabe da existência de Ratanabá. Sabe. E quando eles viram o nosso documentário não, o estudo científico que nós estamos fazendo, o LiDAR passando ali, mostrando que tem ali uma civilização antiquíssima, que é muito mais antigo, viu, Ricardo, que 6.000 anos. Muito mais antigo. Não dá para ser só 6.000 anos, não. É melhor você dar uma olhada de novo, sabe? E se for muito pesado para você, a pesquisa de Ratanabá, vai para arqueologia, sabe? Dá uma olhada aí na antropologia, estuda um pouco de biologia, você vai ver que o mundo não pode ter 6.000 anos, mas de jeito nenhum. Não tem vestígios desse dilúvio nas escavações feitas que aconteceu há 4.000 anos atrás. Já falei disso aqui. Então, o que eles entenderam? Nossa, esse documentário que eles fizeram aí é uma coisa tão boa. Então, a escola de samba, chamada Vila da Barra, com o seu presidente, o Apolo, e o Rony, que foi o compositor, né, que fez todo o samba enredo, eles homenagearam a gente. Fizeram uma homenagem por toda a pesquisa que está sendo feita lá. E eles entendem, olha assim, essa aqui é a conversa nossa aqui. Essa cidade existe, os povos indígenas estão dizendo isso, estão todos parceiros. Vai estudar. É importante estudar. Perceba isso. Ó, veio uma energia boa aqui, até mudou um pouquinho a cor. Não, lilás, sempre é bom. Então foi isso que aconteceu lá. Ah, é a serpente. A serpente está na medicina. Está lá no brasão da medicina, né? O caduceu, que lembra Hermes Trismegistus. Então é melhor não ir para o hospital. Porque tem lá, né, aquele símbolo. Acho que é melhor a gente dar uma consertada aí. Ô Cícero, você sabe me dizer o que aconteceu? Que agora está sumindo um pouco a imagem, senão a gente sai e entra de novo. Rapaz, é alguma coisa aí com a sua câmera. Será? Então, Sim. Se eu tentar aqui sair e entrar novamente, é possível? Você sim, eu fico aqui com as pessoas. Oi, pessoas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Cícero. O Cássio vai sair, mas ele já volta, viu? Vou voltar já já. Não assusta. Porque não se ficar só um pouquinho, tá bom. É o povo lá deve estar fazendo uma campanha. Uma campanha para não dar certo a live. Vamos parar aqui um pouquinho. Hoje a gente avançou bem no horário, mas eu vou concluir já, gente. Eu vou sair um pouquinho e vou voltar. O povo gosta que você tá falando, mas, né, gente? O Cássio faz as livezinhas de 1 hora, não é igual eu que saí 2, quase 3 horas de live. A minha mãe tem que me amarrar.
Meu filho, vamos dormir. 2 horas de live, brincadeira, ela não é assim, não. Ela fica lá vibrando por mim. Oi, Alexandre, tudo bem? Olá, tá voltando, papai. Vamos ver. Oi, arrumou a câmera, agora ele voltou. Pois Aí. é, pois é. Mandamos Vencendo tudo o embora aí, inimigo os mais uma impostos que vez, tava, aí, ó. tirando tudo e voltando com força aí. Vencemos o inimigo mais uma vez. Ninguém é paio para nós. Pois é, tamo junto. Vamos Então, veja lá. bem, gente, os povos antigos lá, de Manaus, Amazônia, tudo sabe disso. Então, nós recebemos uma homenagem. Bom, então dá uma pesquisada ali do símbolo da medicina, que tem a ver com os gregos, né? Com o panteão dos gregos, o símbolo ali do caduceu. Não tem nada de demônio, não. Se for assim, é melhor você não ir para a farmácia, porque é símbolo também da farmácia, né? Tem a serpente. O símbolo da medicina tem a serpente, que tem a ver com a mitologia grega, que tem a ver com o deus Imhotep, ou, melhor chamando de Hermes Trismegisto, o deus Hermes. Tem a ver com isso. Tem nada a ver com demônio. Então, onde vê serpente, não dá. Se você levar também uma picada da serpente e precisar do veneno da serpente ali, para ter ali o antídoto, a cura, também não pode, porque a serpente é do demônio, é do Satanás. O que faz, então? Vamos pesquisar um pouquinho, né? Então, essas questões, gente, é interessante até, voltando para a questão do CERN, né? Falei dos buracos negros e tal, né? Mas teve em 2012 também, saiu filmes, né? Filmes em 2012. Uau! Destruição. Tudo porque se basearam no calendário maia. Nunca o calendário maia falou que 2012 ia acabar o mundo. Falou que terminava um ciclo e começava um outro ciclo. Isso já era conhecido pelos egípcios, né? Lá no templo de Dendera, falei de Dendera, tinha lá, né? Foi levado lá para o Louvre. Eu estive lá no Louvre lá e tive o privilégio de olhar para o calendário do zodíaco de Dendera, que mostra exatamente esse ciclo. E ainda existe um ciclo mais longe, de 26 mil anos. Não fala nada de fim de mundo. Tudo começa e recomeça de novo. É um ciclo que às vezes pode ter caos e às vezes pode ter cosmos. É isso. Mas aí o pessoal veio com tudo, né? Então veio também, né? Até Hollywood entrou na jogada, ganharam muito dinheiro. Então estava todo mundo junto, né? Tinha cristãos, tinha esotéricos, tudo acreditando que 21 de dezembro de 2012 o mundo acabaria. Não acabou nada. A gente continua aqui. Tem essa de acabar, não. Entendeu? E eu quero ver aqui, só se eu esqueci alguma coisa, já finalizando aqui a minha live. Eu não sei se o Cícero encontrou algumas frases lá do pessoal, né? Me xingando, se encontrou, pode ir colocando aí. Só para vocês darem uma lidinha no nível. No nível. Falei aqui os meus tópicos. Eu queria colocar, né, que o Ricardo ainda falou, né? Ele falou que nós seremos os anátemas, né? Que lançado no Lago de Fogo. E ele termina a palestra dele falando Maranatá, igualzinho Paulo. Que Maranatá quer dizer vem, Senhor Jesus. Ele joga praga em todo mundo. E faz igual Paulo, né? E depois pede para Jesus voltar. É uma coisa muito louca. Ele diz também que não existe os multiversos. Que não existe. Que a Terra tem 6 mil anos, que Deus pôs vida só aqui, que ele criou os anjos, e os que caíram, e qualquer leva que aparecer fora disso, que é um discurso muito forte no meio deles, né? É tudo Satanás. Gente, pelo amor de Deus. Aí você olha para as grandes galáxias, né? E tanta criação de Deus, e Deus pôs essa vidinha aqui na Terra, a única vida, a mais evoluída, que ele mandou o filho dele para morrer, para resgatar, que no final ainda vai ter um resgate, e só isso. Essa vidinha aqui. Que a gente está num mundo cheio de preconceito, de violência, de mentira, de enganação. E essa
vida aqui na Terra é o ápice da criação divina. Como isso? Como? Não tem. E ele é uma autoridade, né, em dizer isso. Não tem, ele diz categoricamente, não tem outra coisa. Não existe. Os aceleradores de partículas estão se lidando com as realidades paralelas aí há muito tempo, há mais de 200 anos, com a realidade dos multiversos. Por isso que tem tantas teorias aí, porque eles estão vendo coisas que eles não estão entendendo direito. A gente sabe. A gente não está olhando no micro, não, a gente está olhando no macro. Tudo isso é real. Deus criou vidas e vidas e vidas. Esse Deus que vocês dizem que é grande, eu sei que é muito maior do que vocês imaginam. Bastou eu ter a minha primeira experiência de uma conversação com uma dessas criaturas divinas que vocês chamam de demônio. Para eu saber que Deus é muito maior do que eu acreditava. E aí me perguntaram, quem é Deus para você? Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho nem coragem de dizer quem é Deus. Porque a minha mente não consegue. Olha aí, uma das frases aí. Zé Luiz Ferreira. Deus não criou o diabo. Você é o diabo. Olha só que frase. E vou dar nome meus bois aqui, ó. Faz muito tempo, isso aí tem mais de 4 meses. Dá uma piadinha aí, Cícero. Olha o que falaram para mim. Sérgio de Fiore, evangélico também. Nunca vi tanta abobrinha junta. Credo. Quem orou por mim? Djalma Cavalcante. Resumindo, mentindo, eu não entendo, porque o povo também escreve muito mal, né? Para ganhar dinheiro, enganando o povo. É só eu que estou ganhando dinheiro. Eu dou informação aqui de graça. Nunca pedi Pix para ninguém aqui. Quando foi que eu pedi mentir para ganhar dinheiro? Eu tenho um templo, eu tenho um salão onde eu faço as pregações para ganhar dinheiro, onde eu estou cobrando um dízimo. Não, eu dou informação de graça aqui. Tem mais frase aí, Cícero? Vamos ver se tem mais, porque mandaram mais de 50. Se tiver mais umas 2, tudo bem. Se não tiver, a gente vai encerrando. Eu falei todos os tópicos aqui. E volto a dizer para o Ricardo, se você quiser uma live junto, para a gente discutir teologia, né? Para você não precisar sorrateiramente tirar informação, deduzir as coisas, sabe? Vamos ver esse. Esse Sérgio de... Nunca vi tanta imbecilidade por centímetro linear. Uma pessoa dessas precisa ser internada. Você também não rezou por mim, né? Mais um que não rezou por mim, não orou por mim. Muito bem, gente. Não quero me estender muito mais. Quero agradecer a presença de todos vocês, sabe? Quero concluir, né, dizendo assim que nós não odiamos ninguém. Todos podem manifestar a sua fé. A gente só pede respeito. Só respeito. A gente pode simplesmente discordar de situações, mas num diálogo. Olha, eu não concordo com o teu pensamento, e nem por isso eu quero te matar, nem por isso eu quero que você vá para o inferno, nem por isso você é o demônio para mim. Eu posso não concordar com você. A sua fé pode não ser a minha. Eu não sou obrigado a aceitar Deus como você acredita, para que a gente possa se respeitar. Então, vamos pensar nisso. Antes da gente ir classificando os outros como demonófilos, vamos olhar para nós mesmos e fazer uma reflexão. Tá bom? Um forte abraço, uma boa noite e até o próximo programa.